Vamos ler Gênesis capítulo de números 9, versículo 7, aonde o Senhor faz uma recomendação a Noé e sua família, repetindo a recomendação que ele fez em Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 28. A mesma recomendação. Em Gênesis 1, 28, ele fez essa recomendação a Adão e Eva. E em Gênesis 9, 7, ele fez essa recomendação a Noé e seus familiares. Está escrito assim em Gênesis 9, 7. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. O que ele disse para Adão e Eva? E Deus os abençoou, e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Amém? Glória a Deus. Nós falamos muito sobre família, irmãos. E muitas vezes não sabemos explicar por que a família ela é tão importante, tão importante, tão importante. E por que muitos a defendem ferrenhamente como nós fazemos? E nós o fazemos defendendo a família que foi criada pelo Senhor, instituída pelo Senhor. A família é uma criação divina, instituição do Criador. É mais importante que a igreja, porque foi instituída antes da igreja. Como Deus criou todos os animais para que estes se multiplicassem, assim, ao criar o homem, macho, e a mulher, fêmea, a finalidade com a qual ele mesmo definiu. Gênesis 1, 28, Deus disse para o primeiro casal criado, e Deus os abençoou-lhes, abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra. Esse foi o mandamento que Deus deu para Adão e Eva. Você sabe que da criação, antes da criação da mulher, Deus já havia criado o homem e já havia criado também todos os demais casais de animais. E a Bíblia nos fala que Adão, ele foi chamado e ele começou a dar nome a todos os animais. Começou a dar nome. Mas o Senhor percebeu que Adão ele desconfiou de uma situação. Ele via todos os animais, macho e fêmea. E ele era sozinho. E ele estava só. E quando Deus olhou para ele, estando só, e logicamente a intenção de Deus não era que o homem estivesse só, ou permanecesse só. Por quê? Assim como os demais animais, se tivesse somente os machos, se tivesse somente as fêmeas, não seriam completos e não haveria procriação. Não haveria como desenvolver-se a raça. Assim, quando Deus olhou Adão, Deus olhou e falou assim: mas Adão não pode ficar sozinho. E ele sentiu que Adão estava percebendo a situação. Então, o que ele fez? Ele criou a mulher e colocou ao lado de Adão. Para muitos, dizem assim, que foi a melhor coisa que Deus fez. E outros, para tantos outros, eles repudiam isso, não aceitam isso, porque são frustrados em seus relacionamentos. Mas quando Deus criou
Eva e colocou ao lado de Adão, ele deu uma ordem para eles. E essa ordem era para que Adão e Eva trabalhassem e criassem filhos. A situação que Deus queria é que enchesse a terra. E realmente, eles viviam muito tempo. Adão viveu mais de 900 anos. Mais de 900 anos. Então, eles tiveram muitos e muitos filhos. Nós não sabemos dizer quanto tempo Adão viveu com Eva antes de caírem em pecado, porque foi com a queda do pecado, foi com a queda deles é que começou-se a contar idade, porque eles teriam um fim. Quantos anos de vida eles tiveram antes de pecarem? Ninguém sabe, nós não sabemos, não sabemos, porque nós não cremos que Adão e Eva foram criados por Deus hoje e amanhã erraram, pecaram e consequentemente antes disso não tiveram filho algum, né? Não existe nenhum registro sobre isso. E a Bíblia fala assim, que as coisas são reveladas, são para nós, e as que não são, são para Deus. Então, irmãos, Deus, ele viu que era bom. Ele viu que era bom. A coisa que ele viu que não era boa era Adão estar sozinho. Mas quando Deus fez Eva e pôs ao lado de Adão, Adão ficou contentíssimo demais, né? Por quê? Porque da forma como Deus criou Adão perfeito, Deus também criou Eva perfeito. Não havia no olhar deles coisas que eles procurassem imperfeições, ou ouvissem coisas desagradáveis um do outro, ou agressões um para com o outro, ou humilhação um para com o outro. Não havia absolutamente nada. Eles viviam em harmonia, porque viviam em harmonia com Deus, viviam em harmonia com o seu Criador. Não havia ira, não havia raiva, não havia discussões, não havia contendas, não havia um querer dobrar o outro, um querer enganar o outro, um querer mandar no outro, um querer estar por cima do outro, um querer estar acima do outro. Não havia nada disso. Eles viviam em perfeita harmonia. Diga comigo assim: Adão e Eva viviam em perfeita harmonia, porque tinham paz com Deus. Amém. Irmãos, mas o tempo foi passando, e você sabe que Adão viveu mais de 900 anos, 960 anos para ser preciso. 960 anos ele viveu. Não tinha anticoncepcional, não tinha absolutamente nada, né? Então, se fosse levar em consideração, cada ano era um filho que vinha, né? Então, a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Filhos e filhas. E meus irmãos, mas houve, enquanto eles estavam vivendo na obediência a Deus, a vida deles era uma harmonia, uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa, mas infelizmente, eles desobedeceram a Deus. E ao desobedecer a Deus, houve degradação na raça humana. A raça humana, ela foi se distanciando de Deus e aproximando-se da revolta e da rebelião contra Deus. Se outrora eles tinham uma atitude de bênção na vida deles, viviam em harmonia com Deus, viviam em harmonia entre eles, agora não mais. Eles estavam separados de Deus, afastados de Deus, e havia na vida deles uma brecha que eles abriram, e eles começaram a sentir a consequência desta brecha. Não abra brechas no seu casamento, não abra brechas no seu relacionamento, não abra brecha. Uma instituição, irmão, ela é feita para ser preservada, e a preservação de uma instituição há regras, definições, orientações.
Em todas as instituições que existem, existe o regimento interno. Isso é, aqueles que fazem parte daquela instituição, eles têm uma conduta a zelar, direcionada. Nós, pastores, a nossa igreja, ela tem um regimento interno. Como é que o pastor deve ser, como é que o pastor deve se comportar. Se ele faltar, se ele falhar, ele é levado para a disciplina, ele é levado para a ética, a comissão de ética, que vai analisar a vida dele, porque ele saiu fora do regimento interno, ele não agiu com a conduta que o regimento interno orienta e diz para ele agir. A OAB também é assim. O Supremo Tribunal Federal tem o seu regimento interno, a Câmara dos Deputados tem o seu regimento interno, o Senado tem o seu regimento interno. Todas as instituições têm o seu regimento interno para que as instituições elas permaneçam. Assim também, quando Deus instituiu a família, a única coisa que Ele queria que Adão e Eva fizessem para permanecerem era que não lhe desobedecessem, porque haveria uma consequência, e eles desobedeceram e foram expulsos, não podiam mais permanecer naquele lugar que Deus criou para Adão e Eva sem pecado. Adão e Eva com pecado não podiam mais viver ali, eles foram colocados para fora, e ao serem colocados para fora, eles estavam à mercê de um ser que é inimigo de Deus e de um ser que é inimigo de todas as coisas que por Deus foram criadas, e suas instituições, e principalmente a família. Principalmente a família. E o que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer o primeiro homicídio, consequência da desobediência dos pais, Adão e Eva. O filho Caim mata o irmão Abel, o homicídio. E aí vai se degradando, vai indo embora, vai se distanciando, e fica um horror, um horror tão grande, que Deus cansou de ver o pecado daquele povo. O povo distanciado de Deus, irmão, por favor, amado, por favor, pelo amor de Deus, você é um servo de Deus, nós somos servos de Deus. Olha a tua conduta como servo de Deus. Família, olha a tua conduta, pai e mãe, olha a conduta diante de Deus. Filhos, vejam as suas condutas diante de Deus. Vejam, Deus não tem regras, não tem orientações para te prejudicar, não, de forma alguma. As regras para se manter a família, as regras, as diretrizes, as orientações é para você ser feliz. Você acha que Deus era feliz sem Adão e Eva? É lógico, e antes de pecar era, depois de pecar é feliz. O mal não alcança Deus, então Ele dá diretriz para nós evitarmos o mal, para nós não sofrermos a consequência. Não sofrermos a consequência. Orientações para nós. Isso para a família. E quando a família é uma instituição forte, a sociedade é forte. Mas degradando-se a família, chegou num estado, irmão, num estado de Deus não suportar mais. Um estado tal que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o fim do mundo, o fim de todas as coisas, estaria semelhante, o mundo estaria semelhante ao tempo de Noé. E Noé o tempo de Adão até Noé, esse período aqui, amado, tinha mais de 2 bilhões de pessoas na terra. Mais de 2 bilhões, hoje nós temos 7 bilhões. Tinha mais de 2 bilhões na terra, e só tinha um homem, um único homem, com a sua família, que buscava a Deus. Entendeu? Você entendeu? 2 bilhões, segundo estudos de pessoas aí que
2 bilhões de pessoas, mais de 2 bilhões na verdade. Hoje nós temos 7 bilhões, eram 2 bilhões, e desses 2 bilhões, só tinha uma única família, que se preocupava com Deus, que buscava Deus, a semente que permaneceu. As outras todas se corromperam, apodreceram, se corromperam, apodreceram. A Bíblia fala, irmãos, olha aqui o que a Bíblia diz. A Bíblia nos fala que Deus não aguentou mais, não suportou mais. E Deus, então, fala a Noé a respeito do dilúvio. Mas Noé e sua família estavam incluídos no dilúvio, mas estavam incluídos no dilúvio para a salvação. Para a salvação. E Deus então envia o dilúvio, acaba com 2 bilhões de pessoas na terra. Sabe lá o que é isso, irmão? Mas sabe por que Deus fez isso? Porque não havia modo algum mais de levar aquele povo a se arrepender. Não havia, não tinha jeito. E quando estiver próximo à vinda de Jesus, as famílias estarão daquela forma, estarão daquele jeito. Está longe disso acontecer? Está longe disso acontecer, amado? Está longe disso acontecer? Acabou-se. Deus manda o dilúvio. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, e viajam dentro da barca lá. E depois, então, o Senhor dá a mesma ordem para Noé e sua família, que vai começar um novo povo através deles. O remais, tudo terminou, acabou. Consequência do próprio erro do homem. Agora, irmão, Deus, ele criou o homem para adorá-lo, para glorificá-lo, para que as famílias procriassem, se expandissem, fecundos, enchessem a terra, mas não viver independente dele. Não viver independente dele, porque a família, por mais bem que ela esteja, por mais orientada que ela esteja, irmão, há um conflito interno na alma do homem, e esse conflito na alma dele, esse conflito é gerado pelo desconhecimento de Deus e, consequentemente, por não ter a paz de Deus. E por isso as famílias, o homem, ele procura de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todas as formas, procurar alguma coisa para apaziguar a sua alma. Olha, irmãos, quando acontece isso, Deus dá essa nova ordem para Noé. Por quê? Porque Deus não desiste da família, foi Ele que instituiu. Está entendendo, irmão? Deus não desiste da tua família. Você pode falar o que você quiser, você pode se aborrecer, você pode falar o que quiser, mas você jamais vai poder dizer que Deus desistiu da tua família, que Deus não quer nada com a tua família, que Deus jamais, porque a tua família é uma instituição divina. Ok? É uma instituição divina, Presta atenção no que eu quero lhe dizer agora. O que estiver ao teu alcance, querido irmão, o que tiver ao teu alcance, faça de tudo para manter a tua família unida. Porque a Bíblia fala o seguinte, que uma casa
que se divide contra si mesma, ela não tem como subsistir. Não tem como subsistir. Uma casa que não se une não tem força. Por quê? Porque ela está dividida. Numa casa onde o pai, que é a autoridade dada por Deus, e ele às vezes quer orientar os filhos, mas a mãe, ela age mais por a emoção, e ela então intervém diante dos filhos na autoridade do pai. Ela tira a autoridade do pai, logo os filhos não estarão mais obedecendo ao pai, porque estão tendo a mãe como exemplo de desobediência. Jamais. E aí a casa fica dividida, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, os filhos, o pai quer corrigir e às vezes a mãe não permite, e aí os filhos vão pegando essa fraqueza, logo o pai não manda mais nada. Manda mais nada. Divide-se a família, enfraquece-se a família. Enfraquece a família, enfraquece. A família, quando está unida, amado, está unida, ela se fortalece, ela tem força, se fortalece. Mas quando ela está dividida, ela está totalmente enfraquecida. Ninguém tem autoridade lá dentro, porque se um fala, outro retruca, se outro fala, outro retruca, se outro fala, outro retruca. Não há um regimento, uma regra dentro da casa. E esta regra dentro da casa, ela é desafiada. Por quê? Porque se houver a regra segundo o mandato de Deus, segundo a palavra de Deus, e a família estar envolvida nisso, a família vai ser forte e tremendamente abençoada por Deus. Tremendamente abençoada por Deus. Grandemente abençoada por Deus. Então Deus falou para Noé, agora que Noé, vamos povoar a terra de novo? Vamos lá, manda bala aí. Né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que os filhos de Noé, né? Noé não teve mais filho não, mas os filhos dele, né, tiveram toda a raça humana, todos hoje vieram ali do casamento de Sem, Cão e Jafé. E é muito bonita essa história, irmão. Se você puder saber, como é que veio aquele povo russo, como é que veio aquele povo índio, como é que veio os alemães, como é que veio os franceses, como é que veio o povo latino. Você procura lá que nós viemos de um desses três aí. Né? De um desses três aí. Lá, Sem veio aquele povo lá de Israel, aquele povo lá, né? Os africanos e mais os hindus vieram lá de Cão. E nós viemos aqui de Jefeté, porque nós somos descendentes de europeus, somos, né, a maioria, né, os europeus, e é muito bonita a história, né? Não vou conseguir falar tudo para vocês aqui, porque não tenho tudo isso de cabeça. Mas é muito bonito. Então, irmão, eles obedeceram. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amado. Que Deus não desiste de forma alguma da sua família. Não tem como ele desistir. Por quê? Porque a sua família, ela é um plano divino. Amém? Você está ao lado aí da sua esposa, ou do seu esposo, ou de alguém da sua família, diga para ele, olha, a nossa família é plano de Deus. A nossa família é instituição divina. Aqui, irmão, a sua família é a sua família, irmão, mas lá em casa a coisa é difícil, mas é difícil mesmo. É difícil mesmo. Mas é uma instituição divina, é uma instituição para ser abençoada, é uma instituição para ter ligação direta com Deus, é uma instituição que vem primeiro do que a própria igreja. Olha como ela é importante. O rapaz, casaram,
casou e ele, os primeiros 7 anos de casamento foi uma beleza, uma maravilha. Irmão, até o casamento, para se manter, tem que ter as regras, não é verdade? Tem que permanecer naquela promessa que foi feita diante do altar, para o marido e para a mulher, ali os dois. Tem que permanecer naquilo ali. Quando quebra aquilo lá, pronto, já era, já foi embora, né? Mas veja bem, esse casal, essa moça, me disse que os 7 primeiros anos de casado foi uma maravilha. Depois, o marido começou a beber. Olha, aí a pessoa fala assim, mas pastor, como é que eu vou fazer, pastor? Eu não aguento ver mais esse homem. Essa pessoa só faz beber, só bebe. E agora começou a me maltratar. Eu vou ter que continuar vivendo com ele para o resto da vida? Olá, irmã, eu falar a verdade para você, eu não sei não. Mas a Bíblia fala que os bêbados não vão entrar no reino dos céus. Se Deus não vai aturar eles lá em cima, Ele vai querer que se ature aqui embaixo? A Bíblia não fala que os bêbados não herdarão o reino dos céus? Né? Ora, se Deus não vai aturar eles lá em cima, vai forçar você a viver com ele pro resto da vida? Né? Até porque, às vezes, a pessoa casa com a pessoa sem saber que ele gosta, ou que ela gosta bem, né? Não é? Então, irmãos, porque a pessoa deixa de cumprir aquilo que ele prometeu, deixa de cumprir aquilo que falou, entendeu? Saiu fora daquilo lá, saiu fora, quebrou o compromisso, quebrou o compromisso. Eu estou usando esse aí como exemplo, mas existem outros fatos tantos, né? Aí, meus irmãos, nós encontramos na Bíblia Sagrada alguns exemplos de famílias que nós não devemos imitar, sabia? Alguns exemplos de família que nós não devemos imitar. E Davi, por exemplo, nossa, esse homem foi tremendo. Esse homem foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve um momento na vida dele que ele pôs o pé na jaca e afundou bem fundo. Mas carcou bem fundo o pé na jaca. Sabe? Uma coisa horrível ele fez. E sabe quem teve as consequências? A família. A família. A família. Porque às vezes a pessoa, amado, às vezes as atitudes dela não vão prejudicar somente ela. Às vezes a atitude que ela vai tomar, ela vai jogar a família dela no lodo. Sabe? Vai jogar a família, vai jogar a casa dela, vai jogar o lar dela, vai jogar assim numa situação, e isso não vai trazer benefício nenhum para ninguém, só prejuízo. Vai só prejudicar, não vai trazer. A atitude dele fez com que a família dele sofresse. Teve um momento que ele tirou, através da sua atitude, ele tirou a família dele do altar de Deus. Por quê? Porque ele, homem, nós, homens, somos o sacerdote da nossa casa. E como sacerdote da nossa casa, nós temos a autoridade de colocar a nossa família todos os dias em oração no altar do Senhor. Sabe? Todos os dias. Nós temos que temer pelas atitudes dos nossos filhos. Temos que temer e nós temos que buscar a Deus para que Deus preserve os nossos filhos em integridade.
que o Senhor preserve os nossos filhos nos caminhos santos dele, para que toda a nossa família esteja dentro da regra de fé e prática descrita na Bíblia Sagrada. Porque quando nós praticamos o que a Bíblia fala, o resultado é grandemente, é positivo para a nossa vida, é positivo para o nosso lar, é positivo para a nossa família, Isso não quer dizer que o pai é responsável, o pai tendo ensinado os filhos no caminho do Senhor, e os filhos depois vierem a ir para lá, para cá, tombar de qualquer forma. Isso não quer dizer que o pai é o responsável. O pai fez a parte dele, a mãe fez a parte dela. Se o filho tombou para qualquer dos lados, qualquer dos caminhos, ele vai ser responsabilizado por essas atitudes que ele tomou. Mas nós vamos continuar colocando a nossa família no altar de Deus, porque essa é a responsabilidade que nós temos como pais. Responsabilidade que nós temos como pai. E Davi, como pai, ele teve uma atitude que ele tirou a família dele do altar, e a família dele sofreu na pele a consequência dos erros que ele praticou. Não, amado irmão, não que os filhos pagaram pelo erro dele, mas ele abriu a porta da casa dele para algo horrível. Aquilo que ele fez veio para a família dele. Assim como Adão e Eva, responsáveis diante de Deus, e sendo esclarecidos pelo Senhor, mesmo assim, eles praticaram uma atitude, tiveram um ato que a família toda deles vieram a perecer por causa desse ato. Outra família que não serve para o nosso exemplo, infelizmente, a do sacerdote Eli, que não teve mais autoridade para direcionar os seus filhos. Não teve mais autoridade. Os filhos faziam coisas erradas e ele nem tomava atitude, deixava, nem repreendia, nem reprovava os filhos. Se ele tivesse reprovado os filhos e os filhos continuando a fazer as coisas, então os filhos teriam a responsabilidade sobre eles como eles tiveram. Mas porque Eli, vendo os filhos fazerem coisa errada e não teve nenhuma atitude de admoestação, de correção com respeito aos filhos, Deus destituiu-o do sacerdócio, rejeitou o sacerdócio dele. Então nós, como pais, amado, não podemos ficar com a nossa boca fechada quando os nossos filhos estiverem fazendo coisas que fogem à regra de fé e prática escrita na palavra de Deus. Não podemos. Nós devemos falar sim. Olha, você é responsável por isso. Eu quero dizer para você que eu não concordo com isso. Eu sou seu pai. Eu sou sua mãe. Eu não concordo com isso, porque isso não vai contra os princípios da palavra de Deus. E se vai contra os princípios da palavra de Deus, tal prática é contra o próprio Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Agora, amado, veja bem uma coisa. São dois exemplos negativos. E eu quero dar um exemplo positivo. Quando Deus usa Josué e leva Josué para entrar na terra prometida, e junto com Josué, logicamente, todo o povo de Israel, que era formado, que veio do lombo de Jacó, dos 12 filhos de Jacó se formou toda a nação, quer dizer, era uma família só, era um povo só. Quando eles entraram na terra prometida, Josué e Calebe começaram a repartir a terra entre os povos, entre os seus irmãos, e Josué chamou-os e disse a eles aqui: escute aqui uma coisa, eu quero ser bem claro com vocês agora.
Escute bem uma coisa. Deus me levantou como líder. E eu tenho liderado vocês e Deus nos honrou, permitindo que nós entrássemos na terra prometida. Agora eu quero chamar vocês para a fidelidade a Deus e para o viver íntegro perante Deus. Fidelidade e integridade diante de Deus. Pois bem, hoje vocês vão escolher a quem é que vocês desejam servir. Uma coisa é certa, vocês não podem se colocar no altar de Deus e vocês não podem se colocar em outro altar qualquer. Escolham hoje a quem é que vocês desejam servir. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que eu e a minha casa, nós já decidimos que nós vamos nos manter fiéis ao Senhor. Nós iremos continuar servindo ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, amado, para nós colocarmos a nossa família no altar do Senhor, eu quero falar sobre alguns passos. Hoje eu vou falar sobre o primeiro passo. O primeiro passo para nós colocarmos a nossa família no altar do Senhor e começarmos a receber da parte do Senhor resposta. O primeiro passo que nós devemos tomar é aquilo que quando Elias se apresenta diante dos profetas de Baal, e ele chama a atenção do povo de Israel dizendo uma coisa: até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar sem tomar uma decisão na vida de vocês? Até quando vocês vão ficar dessa forma? Até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Até quando? A Bíblia nos fala, irmãos, que Elias, ele se aproxima do povo, e ele chama o povo, e o povo então se aproxima dele. O povo se aproxima do profeta. Isto está nos mostrando que aquele povo estava distante do profeta, porque o profeta, ele recebia as orientações de Deus para passar ao povo, mas o povo estava distante do profeta, consequentemente, o povo estava distante de Deus. Então Elias chama o povo: aproximem-se de mim. Como se ele quisesse dizer assim: aproximem-se de Deus. Parem de ter os pensamentos divididos. Aproximem-se de Deus. E quando ele fala aproximem-se de Deus, amado, ele faz uma recomendação. Para que façamos uma escolha. E o primeiro passo nessa campanha, Minha Família no Altar do Senhor, é não ficarmos vacilantes entre vários pensamentos, mas sim decidir a quem você irá servir. E, como sacerdote do lar, dizer como Josué disse: eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e o meu lar. Ou se você não tem um lar formado, você próprio dizer assim: eu vou servir ao Senhor. Eu não vou mais ficar cochilando em dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos, ou mancando em dois pensamentos. Não vou ficar mais. Eu vou tomar uma decisão, e a minha decisão é não cochear mais em dois pensamentos. Tomar a decisão
de ser o sacerdote da minha casa e cumprir as regras que o Senhor determina na palavra dele. E eu vou buscar a face do Senhor e eu vou colocar a minha família no altar de Deus. E vou me tornar o sacerdote, e como sacerdote eu vou interceder, eu vou clamar ao Senhor, eu vou orar ao Senhor em favor da minha família. Eu vou colocar a minha família no altar do Senhor. Amém? Diga assim: eu vou colocar, a partir desse momento, em oração, a minha família, a minha casa, o meu lar, a minha vida, no altar do Senhor. Amém? Deus vai começar a responder a sua oração em favor ou relacionado à sua família. Em nome de Jesus. Amém?